O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. A Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. Não tem nada de novo no caos. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta. Eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas. Eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações. Eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde. Talvez você precisa de um mover na tua casa, no teu casamento. Mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la. Você precisa provocar os seus milagres. Você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Irmão, muita gente está desistindo, não é porque tem falta de fé, é porque tem falta de memória. Se você lembrar de onde o Senhor já te tirou, dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já gerou, quem lembra do que Deus fez no passado, não tem dúvidas, Deus vai fazer uma vez mais. Por que Jesus não volta sem as marcas? Porque as nossas marcas são o que nos dão autoridade para ministrar sobre quem está enfermo. As nossas cicatrizes não são motivo de vergonha, pelo contrário, elas são um memorial da fé. Cicatrizes ferem a nossa estética, mas apontam para o nosso milagre. Essa geração tem muitos registros, mas ainda carrega poucas marcas. A gente aprendeu a registrar através de posts e stories, mas os registros depois de 24 horas passam. As marcas geradas no tempo da batalha é o que vai sustentar você quando novos gigantes tentarem te parar. Para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer de quem Ele é. É impossível caminhar com Deus sabendo quem Deus é e ainda assim sentir medo. A gente realmente expressa o que a gente acredita sobre Deus quando a aprovação vem. O que realmente acreditamos sobre Deus fica evidente na aprovação. Jesus é amor, mas a gente só expressa esse amor quando a gente experimenta uma traição, por exemplo, com alguém que a gente ama. Irmão, as provações são uma oportunidade de Deus gerar em nós algo que vai além da nossa mensagem. A gente se torna a mensagem no momento da provação. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você recebe isso? Quantas pessoas precisaram perder tudo para ressignificar o que realmente importa? As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor, parece que tudo perdeu a cor. A fé é um convite para governarmos as nossas emoções. Eu sou feliz independente do que eu tenho, eu sou feliz independente do que eu sinto, porque eu escolhi caminhar com aquele que pode todas as coisas. O medo, a crise, a angústia, as pestes, a fome, isso sempre existiu. O que a gente precisa entender é que caminhar por fé não significa se alienar do que está acontecendo ou criar uma realidade paralela. Caminhar por fé significa andar por uma realidade superior. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar um ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abre a sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez.
Todo final de ano eu declaro sobre o ano seguinte: 2022 já é o melhor ano da minha vida, 2023 já é o melhor ano da minha vida. Por quê, irmão? Porque cada novo ano, cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Deus falou: eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que está falando mais o Covid, mas durante a pandemia, mais o plano Collor, irmão. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito para o novo de Deus invadir a tua história. Guimarães Rosa diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso, não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Talvez se há 4 anos atrás eu olhasse para o meu momento, eu ia falar: cara, foi uma história linda com Deus, mas vai terminar aqui. Deus está falando: não, filho, você nem entendeu. Eu nem comecei a fazer. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional. Mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são o cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém se já faz sentido para quem te prometeu. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás, é você deixar sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar